Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu tô muito feliz porque eu fui fazer o retiro lá da JJSA, né? E nossa, como foi um retiro proveitoso. Eu quero falar umas coisas pra vocês e espero que esse vídeo não fique longo, mas eu já tô achando, já tô sabendo assim que ele vai ficar, porque tem várias coisas que eu quero falar. Deus foi muito concreto comigo. O tema do retiro era autoconhecimento e tinha uma metáfora com as borboletas, né? E Deus tem sido muito concreto comigo. Já tinha me dado uma visualização antes sobre borboletas. E, e nesse retiro eu pude entender mais sobre o que Deus queria de mim, né? Sobre essa fase que eu tô vivendo de sair do meu casulo e voar, né? E como Deus quer que eu voe alto. E eu quero compartilhar um pouco do que Deus falou comigo a respeito de protagonismo com vocês, a respeito de o jovem na política, o jovem cristão na política e o que Deus tem falado comigo a respeito disso, né? E eu fiquei muito surpresa por Deus pegar esse tema assim comigo. Eu não esperava que ele fizesse o que ele fez e eu queria partilhar um pouquinho com vocês. Nesse retiro, a gente aprendeu que as borboletas, eu sempre vou falar das borboletas, a gente aprendeu que as borboletas, elas têm o tempo delas da metamorfose, né? Que elas são lagartas, aí elas entram num casulo e depois elas ficam um tempo e elas precisam fazer força para sair desse casulo, porque quando elas fazem força, o sangue delas vai para as asas e aí isso dá força para elas voarem, né? Se elas não fazem esse momento da força, elas não conseguem voar. Então a gente precisa desse processo. E aí um psicólogo, uma psicóloga e um padre psicólogo foram falar lá pra gente. E eles falaram que o casulo representa os nossos momentos de crise, né? E, e aí o que aconteceu? Esses momentos de crise, eu tô um pouco distraída porque fica chegando mensagem do WhatsApp aqui pra mim, honestão. Eu esqueci de desligar a internet antes de começar o vídeo. Mas enfim, esses momentos de crise fazem a gente ficar fechado. Então a gente tem a escolha, não uma escolha, né? Mas ou a gente fica dentro do casulo para sempre, ou a gente usa a dor que a gente sente para sair dessa casca e para voar. E eu fiquei, acho que eu já comentei isso com vocês antes, fiquei no meu casulo durante muito tempo. Acho que eu fiquei no meu casulo por uns 5 anos devido a coisas que aconteceram comigo e me trouxeram para dentro e eu não conseguia entender o meu sofrimento e canalizar o meu sofrimento, porque o sofrimento ele tá aí, ele acontece, acho que a gente já falou sobre isso, e a gente tem que saber o que a gente faz com ele, se a gente vai deixar ele adoecer a gente, ou se a gente vai procurar mecanismos para lidar com esse sofrimento, abraçar o nosso sofrimento num sentido de emancipação, sabe? Da gente voar mesmo e de usar ele para que as nossas asas sejam fortes para voar, né? E aí teve um momento lá que a gente dividiu em uns grupinhos para discutir valores, que a gente estava falando a respeito de como era importante a gente conhecer os nossos valores e como os valores na sociedade eles estão invertidos, né? E aí eu fiquei no grupinho da justiça, o que foi muito concreto para mim, porque na pré-jornada, não lembro se eu comentei isso com vocês, mas na pré-jornada eu acabei pegando uma palavra que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado. Inclusive já fiz um vídeo falando do quanto eu tô provando de que colocar Deus em primeiro lugar, de cuidar das coisas de Deus é bom e ele cuida das nossas coisas, né? De como se relacionar com Deus faz toda a diferença. Tipo assim, você vai as coisas vão acontecendo e vão sendo estruturadas. Deus vai cuidando para que cada coisa vá ocupando o seu lugar, né? E aí eu me lembro até de uma dinâmica, acho que eu falei isso no outro vídeo, então eu não vou ficar muito nessa parte não, senão a gente vai enrolar. Mas o que eu queria falar pra vocês é que nesse grupinho eu senti Deus me levantando, politicamente falando, né? Para refletir sobre a questão da justiça. Além dessa questão do buscar primeiro do reino de Deus, que foi uma coisa que a gente discutiu, antes de eu falar, eu ficava muito chateada porque muitas vezes eu tinha esses. Eu ia nos lugares
e tinha esses momentos, essa abertura de discussão, e eram sempre as mesmas coisas que eram faladas, sabe? Parecia que a gente era um disco riscado, as pessoas nunca... Pareciam que elas só reproduziam os argumentos que todo mundo trazia, né? Acho que eu já falei. Esse vídeo é uma mescla de todos os meus vídeos do canal, eu acho. Mas assim, isso me deixava muito angustiada. Eu falava, mano, mas esse argumento, você nem acredita nisso, você só tá reproduzindo algo que você aprendeu, o que não é ruim, sabe? É bom você aprender e você reproduzir não, né? Mas você ir falando esses argumentos e acreditar nesses argumentos, ser convencido, tá tudo bem. Mas e as nossas próprias ideias? E o nosso próprio raciocínio, né? E eu ficava me perguntando muito isso. E aí Deus foi conduzindo. E foi muito surpreendente pra mim, porque dessa vez eu não fiquei no raso, né? E eu fui a pessoa que aprofundou a discussão, né? Então a pessoa que estava conduzindo o grupinho perguntou o que a gente pensava que era justiça. E saiu várias coisas legais, sabe? Tipo, equidade versus igualdade, que é diferente, né? Que justiça, o que a gente chegou à conclusão, é dar ao outro o que ele precisa, né? E aí a gente começou a entrar numa discussão muito louca, assim, e tudo foi se encaixando na minha vida, né? Eu peguei uma missa agora com o Ministério Ruá. Sempre Deus fala muito comigo nas missas do Ministério Ruá, e a nossa missa é do ser fiel no pouco, e a gente falou quanto na política a gente precisava ser fiel no pouco, que não adiantava nada o poder, né, tipo, ser um líder que não conseguia, sei lá, sabe, cumprimentar as pessoas e ser uma pessoa, né, que tipo, que a gente não precisava ser um político muitas vezes, ou uma pessoa com influência, pra gente ser uma pessoa com influência, que eu já também falei sobre isso. E aí Deus foi trabalhando, né? E ele foi trazendo essas questões de justiça comigo, e foram várias questões que ele trouxe. E ele foi me falando, assim, que o que acontece muito hoje, né? A gente tem uma parcela da população que tem esse poder e que domina a outra parcela da população que não tem, né? E é muito confortável, é muito cômodo. Mas essa parcela da população que não tem, se sentindo oprimida, se sentindo violada, vai enchendo tanto saco, que uma hora as pessoas pegam essa revolta e jogam a revolta no ar, né? Então, tipo assim, parece que as pessoas gritam, e os políticos que estão num lugar de importância, assim, eles perdem a oportunidade de ser uma liderança que faz o seu papel, né? Parece que se perdeu a questão do político que é bom para o outro, né? Parece que você está num cargo de liderança dentro da política, é você ser uma pessoa que tem um poder, que é melhor do que a outra, e na verdade não é isso. Se perdeu essa coisa do bem comum, de se sacrificar pelos outros, né? Eu lembro que um vídeo eu também tava falando sobre isso, que como um líder precisa ser o último a se sentar no banquete, né? Como um líder precisa liderar mesmo, ser aquele que dá exemplo, que é modelo, e não no sentido de que as pessoas vão ser passivas e, tipo, jogar tudo pro líder, que é o que muitas vezes acontece. Não, mas o líder tem que fazer as pessoas saírem do próprio casulo, né? Fazer as pessoas voarem e ocuparem os espaços que elas precisam ocupar. Nessa jornada a gente entendeu muito isso, que muitas vezes a gente admira uma pessoa de sucesso, um líder, por exemplo. A gente fala, nossa, que cara top, né, mano? Eu quero ser isso que ele é. Mas a gente não tem que admirar, a gente não admira a pessoa por ela ser líder. A gente admira ela por ela ocupar o lugar que ela precisa ocupar, sabe? Porque quando você ocupa o lugar que você precisa ocupar, que é o lugar que vai te fazer feliz, que é o seu lugar dentro de uma sociedade, dentro de um povo, né? E dá sentido para sua vida, você consegue... você é feliz, então as pessoas admiram essa felicidade, essa plenitude da pessoa que ocupa o próprio lugar, né? E não o lugar em si, mas a gente se perde nisso. Até tem uma santa da igreja que ela é a coisa mais fofa do mundo, ela esteve presente durante todo o retiro que eu vivi, que é Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela vai dizer que nós todos somos florzinhas no jardim de Jesus, sabe? E cada um é uma flor diferente, e o jardim ele vai ser lindo com todas as flores, sabe? E muitas vezes eu ficava me perguntando, né? Eu tinha dificuldade de entender isso do lugar, né? Tipo assim, eu pensava,
porque e o lixeiro, assim, o lugar dele é ser lixeiro e não sei o quê. E muita gente fica assim, tipo, ai, ser lixeiro é um trabalho digno, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, cara, o lugar dele não é ser lixeiro, porque o que acontece? Tem coisas na sociedade que nós todos precisamos fazer, que nós todos precisamos cuidar. Em uma sociedade ideal em que todos tivessem um sentido de trabalhar num bem comum, a gente não precisaria de lixeiro, nós mesmos recolheríamos o lixo. Acho que eu cheguei a falar disso também com vocês, né? Eu toco violão e por muito tempo eu toquei violão por tocar violão, sabe? Eu pegava e falava, a minha meta é tirar essa música. E aí ficava maçante, porque eu não dava um sentido para aquilo. E aí Jesus veio, tomou meu coração, tomou o lugar dele no meu coração e falou assim, a sua meta não é tocar violão, a sua meta é salvar almas. E então, para salvar almas, eu preciso que você toque violão, porque eu te dei essa habilidade. Você teve as suas experiências, porque eu não acredito em coisas prontas, mas você teve as suas experiências e você tem essa habilidade que tá na sua personalidade. Então, dê um sentido para ela e use ela para salvar almas. Então, eu tenho esse sentido. Nós precisamos buscar esse sentido na política e não tô nem falando de religião agora. Eu acredito nisso porque eu, Ana Beatriz, eu sou católica, né? Mas o que acontece? Pra gente ter um bem comum, eu tô falando, né? Qual é o nosso objetivo, sabe, como ser humano? Que a gente pare de viver nessa cultura punitiva, que eu também tava falando no outro vídeo, é só eu falando de vários vídeos que eu já fiz, né? Mas Deus me mostrava isso, que assim, o nosso lugar tá lá, nós temos um lugar no nosso no banquete de Deus pra nós, sabe? E ninguém pode ocupar esse lugar, isso é real, sabe? E o lugar de uma pessoa que hoje a gente tem lixeiros, que eles fazem o serviço de toda a galera que... Essas coisinhas que são básicas da gente, se a gente não ocupa o nosso lugar e se orienta num sentido social, que dá um sentido pra nossa vida, a gente deixa essas coisinhas de lado, achando que elas não são importantes. E aí a gente precisa dar cargos para pessoas que não estão ocupando os lugares delas, que essa pessoa tem outras coisas que ela pode dar sentido na vida dela. Que seja uma coisa de limpeza, que seja. Mas eu tô falando que hoje nós não fazemos o pouco, sabe? A gente não sabe entender os propósitos, sabe? A gente só vai jogando em cima dessas pessoas. Essas pessoas vão ficando acumuladas e vão ficando cansadas. A gente não pode mais deixar isso acontecer. E aí, Jesus, e eu já falei isso pra vocês também em outro estudo bíblico, Jesus ia me falando que ele não odeia os opressores, que as pessoas que estão em cargo de liderança, talvez não, assim, mas, tipo assim, elas não estão lá por acaso, sabe? Beleza, tem todo um paranauê de tipo, meritocracia, tem todo um paranauê político mesmo, que realmente, às vezes, elas nasceram numa família rica e foram para lá. Mas, assim, elas não são... De todo mal, Deus tira um bem. Deus consegue canalizar aquilo. Elas talvez foram instruídas desde cedo, então Deus vai usar isso que elas tiveram, sabe? Deus, ele não quer tirar a nossa essência dentro da sociedade. Ele quer canalizar a nossa essência. Você não precisa mudar quem você essencialmente, mas você precisa canalizar isso, e para isso você precisa se conhecer quem você é, né? Esse vídeo vai ficar gigante, eu já sei, vai ser 1 hora de pregação aqui da Ana Beatriz. E aí, olha o caminhão aqui. E aí Jesus foi falando várias questões com a gente, né? Ele foi discorrendo assim, por exemplo, falaram... Obrigada, caminhão, você tá super... Você quer falar mais? Fala mais alto, vamos aguardar você passar, caminhão. Obrigada, 19h30. Tá complicado aqui, né? Enfim, gente. Jesus, ele quer... Nossa, tô brava, tô desconcentrando. Enfim, o que eu tava falando? Da justiça. Eles deram um exemplo lá. Tipo, a gente precisa ser mais caridoso, a gente precisa fazer mais ações sociais. E eu fiquei pensando, não, o Estado, ele tem um papel. Qual é o papel do Estado? Não é governar? Por que a gente tem que ficar fazendo o papel do Estado? O nosso papel não é fazer uma caridadezinha e para se perder no mar da estrutura que está na sociedade. Não, o nosso papel é ser ativo, ser protagonista. Nós somos jovens, nós temos um espírito protagonista. Muita gente, assim, muitos adultos já passaram, né, por essa fase, já foram muito, assim, como que eu falo? Já levaram muito tapa da vida. E nós jovens, a gente não. A gente tem
algo diferente, a gente tem uma esperança diferente, a gente tem ideias, a gente quer se gastar. O jovem, ele procura um ideal, sabe? Mesmo que não seja dentro da igreja, mas isso é geral, isso é da juventude, sabe? O jovem procura algo em que se agarrar, um sentido na vida, que às vezes o adulto já perdeu, às vezes não, glória a Deus, tomara que não tenha perdido. Mas então, como a gente tá fazendo isso, sabe? Como a gente tá se colocando na sociedade? A gente precisa ficar, vamos fazer uma campanha do agasalho, da hora, é legal, não tô falando pra não fazer, acho importante, mas será que a gente não teria mais alcance se a gente se colocasse dentro da política, se a gente cobrasse os nossos governos? Por exemplo, a escola privada, a gente paga 2 vezes uma escola, porque a gente paga os nossos impostos pra gente ter educação de qualidade, a gente não tem uma educação gratuita de qualidade, a gente paga escola de novo. Pra quê? Pra ter uma educação privada de qualidade. E se a gente se colocasse na política pra gente garantir essa educação de qualidade? Pra gente pensar sobre a educação. Tô falando da educação porque é o que eu domino, né? E aí Jesus me trazia muito assim... voltando no negócio lá de que Jesus quer todos, né? Que ele não odeia o opressor. De que, assim, essas pessoas, elas estão acomodadas, mas elas não sabem que elas mesmas, no acomodamento delas, como liderança, elas estão sofrendo, mano. Elas não estão crescendo. Elas impedem o outro de crescer, de ocupar o próprio lugar que o outro tem. E também se impedem de crescer. Vocês entendem a gravidade disso? Que não é pouca coisa? Às vezes, elas estão lá no cargo de liderança centralizadora, e elas acham que elas estão ótimas, que elas estão plenas, mas Jesus, ele quer fazer no coração dessas pessoas, sabe? Elas também precisam crescer, elas também precisam se aprofundar, porque não tá bom ela ficar lá naquela vidinha que ela tá, cômoda, e não é cômoda, porque muitas pessoas sentem vazios, muitas lideranças políticas sentem vazios, e não tô dizendo que, assim, que elas não têm uma vida boa, que elas não gostam da vida boa, mas a falta de sentido dá isso. Tipo assim, você se acomodar, você saber que você está oprimindo uma massa, e não oprimindo no sentido de que tá desgastado, né? Não, mas no sentido de que, assim, você se cobra, né? Tipo assim, que elas possam voltar a se cobrar nesse sentido. Poxa, entender o cargo, porque assim, às vezes elas nem entendem o que elas estão fazendo lá. Beleza, eu tô aqui porque o meu pai, ele é deputado, né, não sei o que lá, então eu vou fazer igual meu pai. Mas assim, vamos trabalhar com essas lideranças políticas sem essa agressão. Outra coisa que a gente falou, né, que nós precisamos estar abertos para discutir, nós precisamos entender o nosso ideal e estar abertos para discutir, estar abertos para construir junto, não como donos da verdade, mas como pessoas, sabe, que olham umas para as outras como outras pessoas e que querem uma comunidade, uma sociedade melhor, assim, e não de uma maneira vazia, né? E eu vejo muito, assim, na universidade pública, que por conta das pessoas elas se sentirem tão oprimidas, elas ficam revoltadas e jogam essa revolta, né? E aí, esse não é o melhor caminho, né? E aí eu entendo profundamente, porque, mano, é um saco você ser oprimido. Você saber que tem uma pessoa lá no poder que tá roubando, sabe? Que tá... Você fala, meu, que saco, eu não quero isso. Mas será que se você estivesse lá em cima, você faria o mesmo? Porque a gente é acostumado nessa mecânica do poder, né? Nessa mecânica de individualismo, que o outro que se lasque, sabe? Então, não, Jesus, ele chama a gente a não apoiar as nossas questões políticas em rebeldia, sabe? Dois polos diferentes. Nós que temos um status, um poder, que nós temos influência sobre as outras pessoas, que a gente não deixe chegar no ponto de revolta, que a gente consiga se posicionar a favor dessa massa. Essa massa conta com a gente, nós somos responsáveis por essa massa. Vocês não sentem esse peso? Nós precisamos voltar a mostrar para os governantes que eles são responsáveis por nós, que eles estão lá para representar a gente. Nós precisamos de jovens que sejam representatividade, que sejam modelo, como a gente está vazio de representatividade hoje. E por outro lado, quando a gente não tem esse espaço de influência, eu até falava no outro vídeo que nós somos influência, não importa se a gente está no espaço de liderança ou não, mas que nós possamos entender a nossa revolta e entregar ela para Jesus, como eu também tenho feito, assim, com a questão do meu cabelo, lembra?
entregar esse movimento de revolta no nosso coração para Jesus, para que ele possa lapidar, para que ele possa moldar a gente, para encaminhar a gente, para usar essa revolta como algo positivo e não para bater no opressor. A gente não quer bater no opressor. Lá em Efésios vai falar que a gente não tá lutando contra pessoas de carne, a gente tá lutando contra coisas espirituais, né? Pra gente que acredita e mesmo pra outras pessoas, assim. Nós somos irmãos, a gente não quer que o outro se dê mal. Vamos parar com essa mentalidade de o fulano tem que ir pra cadeia mesmo, tem que pagar pelo que ele fez. Não, mano, vamos reeducar essa sociedade. Vamos ser jovens que mudam essa mentalidade de punição, mano. E aí Deus foi confirmando um monte de coisa pra mim. Deixa eu ver aqui, ó. O sentido da liderança é lutar pelo povo. E aí ele foi colocando assim... enquanto eu falava lá para aqueles jovens, e os jovens iam, tipo assim, falando, né, tipo, iam se expressando. Eu lembro que a gente começou super tímido, e aí foi tendo esse feedback, a gente foi se envolvendo, né, na produção do nosso cartaz pra gente apresentar, né. E eu fui vendo, assim, o quanto a gente tava com medo de falar sobre esse tema, o quanto a gente tava com medo, sabe? Que nós possamos não ter medo, que nós possamos nos abrir e acolher o que o outro falar, sabe? Pra quê? Eu era uma pessoa, Deus tá me lapidando nisso. Eu era uma pessoa que uma pessoa falava uma coisa diferente de mim e eu já ficava puta. Eu já falava, mano, eu vou ter que explicar desde o começo. Sim, você não tá explicando, você tá dizendo o seu ponto de vista pra que vocês possam construir um diálogo. Se eu não tenho paciência pra falar meu ponto de vista, como é que eu vou construir as coisas? Como é que eu vou querer uma sociedade melhor? Como é que eu vou... Se eu não sou fiel nisso, como é que eu vou conseguir o reino, sabe? E aí, Deus contava aquela música da Colo de Deus, vem e toma o teu lugar, sabe? E aí, hoje no meu estudo bíblico, deixa eu achar aqui, porque assim, ó, meu caderno tá uma várzea aqui. Hoje no meu estudo bíblico, Deus falava muito sobre isso, né? De eu precisar... Para ser uma boa líder, né? Isso, cristão agora, né? Para ser uma boa líder, eu preciso gerar um relacionamento com Deus e adequar a minha vontade à vontade de Deus. Porque o que é um líder? É um representante do coletivo. A gente esquece isso, né? A gente esquece que o líder, ele conduz a moção do coletivo. Então, muitas vezes, eu não vou estar, às vezes, disposta, sabe? Eu não vou estar com vontade de viver alguma situação, mas o todo tá vivendo aquilo, o todo tá vivendo aquela emoção, o todo precisa aprender algo que eu já aprendi. Por que será que eu já aprendi? Será que é pra ficar dentro de mim ou será que é pra falar pras outras pessoas? Oi, Gabriel, você falou isso pra mim uma vez. E aí, isso é muito forte, sabe? Então... Deus me falava assim, que eu preciso ter uma intimidade com ele para me adequar à vontade dele. Como isso é difícil de entender ainda, né? Eu tava lendo uma das bibliografias do projeto de discipulado e falava sobre a vontade de Deus, né? A gente que se adequa à vontade de Deus. Por quê, Ana Beatriz? Porque Deus tem um plano de salvação para nós. Porque Deus tem um plano de felicidade para nós. Eu já falei isso em outro vídeo também. Como a gente bate a cabeça, sabe? Entrega as coisas que você precisa entregar para Deus. Para de bater a cabeça, sabe? Deus precisa de você. Precisa, como Santa Terezinha colocou, precisa que você ocupe o lugar no jardim, sabe? Então deixa Deus dizer o seu lugar. Tem aquela música O Poço, lá do Juninho Cassimiro, que vai falar... eu esqueci agora. Deixa eu ver se eu lembro. Vai lá, chama a tua verdade, vem aqui... Conta pra... Deixa ele mostrar que você... Ixi, esqueci. Mas vocês sabem, tem uma parte que fala assim... Deixa ele falar quem você é, sabe? Deixa Deus... reinar no seu coração e te mostrar o seu lugar, para que você existe. E assim, seja político, para de ser frouxo, sabe? De ser neutro na sociedade. Vamos ter esse protagonismo jovem, vamos ter essa postura, sabe? De juventude que deseja compor politicamente a sociedade, que deseja mudar, porque nós somos essa juventude chamada, né? Essa juventude chamada à renovação da sociedade. A gente não pode mais se esconder nos nossos casulos, a gente não pode mais ser passivo, a gente não pode mais, sabe, deixa quieto, deixa pra lá, ser omisso. Pensa um negócio, fala, não é
não é aceito, não sei, você tem dificuldade, as pessoas pensam diferente de você, procura entender quem sou eu, por que eu penso isso, de onde isso vem, como eu posso entender isso melhor, sabe? Será que isso é legal para a comunidade? Será que isso vai me aproximar de Jesus? Para de parar! Muito obrigada! Para de parar! E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar para vocês hoje. O meu estudo bíblico de hoje foi fantástico, foi sobre conselhos, sobre para quem pedir conselhos. E ele falava muito sobre que a gente precisa pedir conselhos para nós mesmos e que a gente precisa também pedir conselhos para Deus, que a gente precisa parar com essa coisa de tipo, me ajuda aqui, fulano. Não, fulano nada. O que eu e Deus estamos, sabe? Não que você não possa compartilhar suas ideias com os outros, mas você tem que ser ativo. E eu levei muito isso pra política, né? Tipo assim, porque quando você é você, quando você tá preso na sua identidade, você consegue trabalhar, você consegue ser politicamente ativo, porque isso exala de você, sabe? E o que acontece muito hoje com a nossa juventude? E comigo, sabe? Comigo demais, eu acabei de ter essa crise. Crise de identidade, mano. Vamos firmar nossa identidade, vamos entender quem nós somos pra Deus, sabe? Então, assim, Deus vai falar assim que escreve, o nosso nome tá gravado na mão dele. Então, qual é a nossa identidade frente a Deus? Que nós possamos pensar isso como liderança e como influência que nós somos em todos os espaços que nós ocupamos. Acho que era isso, mano, que eu queria falar pra vocês. Hoje, vocês viram que eu me exaltei aqui, ó, meia hora falando sem parar, mas é isso, espero que tenha edificado de alguma forma, porque eu fico loucona, Deus fez muito nessa viagem pra mim, e eu queria dizer pra vocês que Deus precisa que você voe, que Deus precisa que você saia desse seu casulo, mano, então o que você tá esperando pra voar? É isso, mano, eu termino assim, e que você se sinta incomodada. Eu sei que foi uma bagunça esse vídeo, espero que eu tenha conseguido falar de um jeito que toca o coração de vocês, porque eu não estruturei nada, eu fui falando só sem parar. Então é isso, assim, e tamo junto. Beijos!